Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Cremos e confessamos que a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, contudo nunca poderiam ter alcançado o galardão da vida, senão por alguma condescendência voluntária por parte de Deus, a qual agradou ele expressar por meio de pacto. O primeiro pacto feito com o homem foi um pacto de obras, no qual a vida foi prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de obediência perfeita e pessoal. Havendo-se o homem tornado por sua queda incapaz de ter vida por meio daquele pacto, ao Senhor aprouve fazer um segundo pacto, comumente chamado Pacto da Graça, por meio do qual ele gratuitamente oferece aos pecadores vida e salvação mediante Jesus Cristo, requerendo deles fé nele para que possam ser salvos, e prometendo dar o Espírito Santo a todos quantos são ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo de número 8, que fala sobre o pacto de Deus com o homem. E este é o meu, é o seu, é o nosso programa, a Voz Congregacional, um programa que pertence não somente à grande família congregacional, mas pertence a toda a família evangélica. Você que é da Batista, você que é da Assembleia de Deus, você que é da Presbiteriana, enfim. Sintam-se bem-vindos, né? Até às 13 horas mais ou menos estaremos aqui trazendo da parte de Deus o melhor para a sua vida. E tudo que desejamos é que o Espírito Santo use essa programação através dos estudos bíblicos, através das canções, para edificar a sua alma. E hoje é o grande dia, é o dia do sorteio do brinde do mês. O brinde já está aqui, só aguardando quem irá levá-lo. Hoje saberemos quem será o grande contemplado ou a grande contemplada. Daqui a pouquinho estaremos mencionando os nomes, né, daqueles que vão concorrer a este belo sorteio. Mas agora é momento de começarmos sempre com oração, sempre invocando a bênção do Senhor e também adorando o seu nome. Por isso, vamos convidar o diácono Nivaldo, que está aqui representando a Secretaria de Missões, para invocar a bênção do Senhor. Aqui nos estúdios já se encontra o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral dessa programação, e este que vos fala é o pastor Samuel Santos. Então, fique sintonizado, você que é ouvinte cativo da CPAD FM 96.1, né? Porque Deus tem algo para falar ao seu coração. Então vamos orar e invocar a bênção do Senhor com o diácono Nivaldo. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por este espaço que Tu nos concede na tarde de hoje, de levarmos ao ar, através deste programa radiofônico, a CPAD-FM, aos ouvintes que estão na escuta deste programa. Que Deus possa, através dos cânticos, através da palavra lida e proferida, encontrar lugar
dos corações necessitados, dos irmãos e dos ouvintes. Que o nome do Senhor possa ser altamente glorificado na vida de todos nós. Nós te suplicamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, só em ti, as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Na Grande João Pessoa são 12 horas e 10 minutos.
e o programa A Voz Congregacional está de volta. Acabamos de ouvir, na linda voz de Fernanda Brum, a canção Amo o Senhor. Lembrando que esta canção está incluída, né, no CD que iremos sortear daqui a pouquinho, né? É um CD de Fernanda Brum com as 10 melhores canções dela, o CD de ouro. Então fique ligado, porque daqui a pouco estaremos fazendo o sorteio aqui ao vivo. Mas nesta tarde, né, estamos também aqui para estudar a Palavra de Deus. E hoje teremos uma visão panorâmica de mais um livro da Bíblia Sagrada. Desta feita, o livro de 1 Crônicas. E para isto, o nosso pastor Eudes Lopes Cavalcante já se encontra aqui nos estúdios da CPAD FM. E ele vai, daqui a pouquinho, né, saudar os amados ouvintes e trazer mais uma bela mensagem da parte do Senhor com base neste livro. A vinhetazinha, esta palavra é verdadeira. Da Palavra de Deus ao seu coração, no programa A Voz Congregacional. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Pastor Eudes, a paz do Senhor, boa tarde. O que é que podemos aprender deste livro, né? Crônicas, o que significa, qual a razão da narrativa deste livro, né? A gente percebe que aqui é uma recapitulação, né, da história de Saul, de Davi, de Salomão e muitas genealogias. Então, o que é que podemos tirar de proveito para as nossas vidas? Boa tarde, fica à vontade, pastor. Boa tarde, pastor Samuel, Fernando, Nivaldo, paz do Senhor para todos, para os nossos queridos ouvintes. Antes de adentrarmos no livro de 1 Crônicas, eu queria mandar um alô para o nosso irmão João, Amém. Lá da Recartucho, né? Recartucho. E ele disse para mim ontem, quando eu fui lá recarregar o cartucho da minha impressora, que quando ele ia para bater uma bolinha à tarde, né, ele estava ligado na CPAD FM ouvindo a nossa programação. Deus te abençoe, João. Amém. Ele é membro da Igreja Congregacional no BES e ali ele serve ao Senhor. Um abraço Amém. também aí para os irmãos que estão na escuta e estão aqui notificando através do WhatsApp. Deus abençoe os queridos e é bom nós estarmos juntos aqui nesta tarde. Amém. Queridos, é o seguinte, o livro de Crônicas, os livros, aliás, né, porque no cano hebraico, esses dois livros, 1ª e 2ª Crônicas, é um livro só. E ele, no cano hebraico, ele está situado como o último livro do Antigo Testamento. E isso tem uma razão do porquê, né? Tem uma razão porque esta colocação por parte do autor Esdras, né? Porque ele tinha o objetivo de apresentar aos que vieram do cativeiro babilônico, né, um registro de maneira sucinta sob outra perspectiva diferente de 1ª e 2ª Reis, que era a perspectiva divina, cuja ênfase seria sacerdotal. Muito bem. Este livro também ele tem um propósito teológico de mostrar aqueles remanescentes daquele terrível juízo de Deus sobre a nação de Israel, de que Deus era a figura central do seu povo. Então nós temos aí logo dois propósitos com a confecção deste livro de 1ª e 2ª Crônicas. É um propósito histórico, que era justamente registrar de forma sucinta a história da redenção no que concerne ao povo de Israel, e depois para lembrar a nação de Israel que Deus era a figura central do seu povo. O título Crônicas, ele deriva-se do registro cronológico da história sagrada. A autoria, tudo indica que tenha sido Esdras, o sacerdote escriba, porque ele foi um homem que Deus usou numa obra pós-exílio, né, para restaurar o culto no meio do povo de Israel. O tema deste livro é a soberania divina a estabelecer o trono de Davi. Há no livro um propósito bem claro
inclusive mostrar em termos de genealogia, tanto a parte que concerne de onde Davi viera e também os seus sucessores. É por isso que o livro enfatiza essa questão genealógica para provar para Israel, o remanescente, de que havia uma esperança, não é, no reino messiânico, que Davi era um personagem importante, porque na aliança que Deus faz com Davi, que está registrada em 2 Samuel e ratificada neste livro, em 1 Crônica, capítulo 17, o enfoque é este, é dizer que da casa real de Davi, a esperança messiânica estava ali delineada e que teria uma duração eterna, que nós iremos comentar daqui um pouquinho. Muito bem. Este livro tem as seguintes características, né? Ele cobre aproximadamente o mesmo período de 1ª e 2 Samuel. Quer dizer, você tem que pegar 1ª e 2 Crônicas e colocar assim, de uma forma paralela com 1ª e 2 Samuel, porque é o mesmo período de tempo que ele cobre. As genealogias são as mais longas e completas da Bíblia Sagrada, que vai do capítulo 1 até o capítulo 9 deste livro. Descreve vividamente a restauração de toda a forma de culto ao Senhor quando Davi levou a Arca da Aliança para Jerusalém. A gente sabe que durante os reis de Israel e de Judá, a questão cultural foi muito comprometida. Então, com o estabelecimento de Davi como rei de Israel, agora juntando os dois reinos, né, Judá e Israel, essa questão cultural foi bem definida, bem planejada e bem organizada. O ponto essencial deste livro é justamente o concerto que Deus faz com Davi, enfocando principalmente a esperança messiânica para a vida de Israel. É uma história seletiva, registrada em crônicas. Essa história reflete a perspectiva sacerdotal do autor, inspirado no tocante ao estabelecimento do templo, da lei, do sacerdócio entre os que voltaram do exílio. E você olhando assim de forma panorâmica, esboçando o livro, você vai entender o seguinte, que o livro divide-se em duas grandes partes. Uma que vai do capítulo 1 ao capítulo 9, que trata de genealogias, né? A genealogia da nação de Israel, tem o período primitivo e o período patriarcal, a genealogia da casa real de Davi, a linhagem de Davi e a descendência de Davi, a genealogia das tribos, tanto a tribo meridional de Simeão, as tribos orientais, que é daquela parte onde estava Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, na Transjordânia, a tribo sacerdotal, uma ênfase muito grande nessa genealogia para mostrar que o sacerdócio era importante na vida do povo de Israel. E as tribos setentrionais, né, da oeste do Rio Jordão, que eram as 10 tribos. A segunda parte desse livro fala de pontos culminantes no reinado de Davi, que vai do capítulo 10 até o capítulo 29. Aí tem a subida de Davi ao trono, é o término do reinado independente de Saul e o princípio do reino teocrático de Davi. Observe o seguinte, que quando Saul ele morre, o reino fica esfacelado, né? O que acontece é que um dos seus filhos, chamado Isbosete, começa a reinar. E durante 7 anos houve uma luta grande no meio do povo de Deus entre a casa de Davi, que já era o rei de Judá, e a casa de Israel. Então, neste livro, fala do término do reino independente de Saul e o princípio do reino teocrático de Davi. Isso na segunda parte. Também traz a informação sobre a Arca da Aliança para Jerusalém, né? Nós temos um episódio, um modo incorreto de transportar a arca, que Uzá perdeu a vida porque não obedeceu aquela qualificação, aquelas instruções dadas por Deus na lei mosaica. O modo correto de derrotar os filisteus, foi uma batalha que Davi teve contra os filisteus, Deus orientando a sua vitória, e o modo correto de trazer a arca. Nós encontramos ainda neste livro, na sua segunda parte, como esboço, Deus faz uma aliança real com Davi, que é do capítulo 7 até o capítulo número 21. Aliança do trono eterno de Davi, conquista de Davi por causa de ameaças externas. E o livro termina, a segunda parte, falando sobre Davi,
que faz os preparativos para a construção do templo, que é o capítulo 1 até o capítulo número 29. A compra do local do templo, a provisão de material para a construção do templo, a instrução para os ministros do templo, a organização dos oficiais do Estado de Israel e os encargos finais para a construção do santuário. Então aí está dentro do querido ouvinte uma panorâmica sobre o livro de 1 Crônicas, e queríamos novamente enfatizar a questão da aliança que Deus fizera com Davi. Como se tem um termo muito interessante que fala em eternidade, a gente sabe que esse aí jamais poderia se cumprir nos descendentes humanos de Davi. Então a gente tem que olhar para Jesus Cristo, que é descendente da casa real de Davi, o Messias de Deus, né, para Israel. Então nele se cumpre esta promessa, né? Porque quando o reino de Judá é destruído pelos babilônicos, então nunca mais se instalou em Israel a monarquia. Não existe mais rei. Verdade. Passa o período interbíblico, começa o Novo Testamento, cujo rei que é mencionado era o Idumeu, Herodes, que era um instrumento usado pelo Império Romano. Então até hoje Israel não tem reinado. Hoje, politicamente, Israel é administrado por uma deixa eu ver, tem a República, né? É um que tem um primeiro parlamento, exatamente, aqui é o Knesset, né? Que tem um primeiro-ministro, tem um presidente, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro em Israel. Então, essa profecia só pode ser cumprida em Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa estar cada dia mais abençoando o seu servo, pastor Eudes, e que o Espírito Santo esteja usando, né, tudo que foi falado aqui para abençoar a vida dos nossos ouvintes. Você que já é acostumado com este quadro, com certeza, não é, deve estar se regozijando, e você que está ouvindo o nosso programa pela primeira vez, também deve estar se admirando muito, né, do formato da nossa programação. A gente sempre procura aqui esclarecer o máximo possível a palavra de Deus, né, e levar essa palavra até a sua casa, até a sua família, até ao seu coração, porque é a palavra de Deus, não é, que liberta, é a palavra de Deus que transforma, e o que nós queremos é ser instrumentos nas mãos de Deus para comunicar a sua palavra de forma pura e de forma simples, né, pastor Eudes? E o que a gente já acabou de ouvir aqui é um belo resumo deste livro, que algumas pessoas, pastor, acham um pouco difícil de ler devido às genealogias, mas o senhor explicou a razão delas, não é? É verdade. Ela tem uma suma importância, né? Claro, claro. É a questão da identidade daquele povo, né? E trazer as informações sobre as origens daquele povo, que é uma origem sagrada, porque ela começa com Adão, né? Vai até Abraão e depois vai dando outras informações até chegar a Davi, o rei teocrático, que vai até Zorobabel, né? E cada geração deveria estar a par dessa descendência, né? Exatamente. Por exemplo, quando você chega num livro, me parece que é de Esdras ou de Neemias, não me recordo no momento, a gente vai ver isso um pouquinho na frente, quando um grupo de pessoas quis puxar para si o sacerdócio, eles foram procurar onde? Na genealogia. E descobriram que aqueles que estavam pretendendo ser sacerdote em Israel, né, não fazia parte da genealogia que está registrada aqui em Crônica. Então eles foram excluídos do ministério por causa disso. Então, inclusive a questão do reino teocrático, né, o reino da casa real de Davi, conforme promessa de Deus. Né? Amém, graças a Deus. Né? Muito bonito a forma como Deus conduz, né? A história, como ele conduz o seu povo, e a gente vê aqui uma organização do início ao fim, não só na genealogia, mas na própria edificação do templo. A gente vê Deus dando ordens, o próprio Davi também, né? Dando todas as instruções. A planta tudo era bem organizado. A função dos porteiros, né? De cada ministro, dos cantores, das pessoas responsáveis para ministrar dentro do santuário. Isso, pastor Samuel, mostra que o nosso Deus é altamente organizado. Não se admite um culto, que é o momento sagrado que a igreja se reúne diante do seu Deus, com o seu Deus para celebrá-lo, um culto sem organização,
De todo jeito. De todo jeito, de acordo com a mente do adorador. Não, absolutamente. O culto, ele tem que ser com ordem e decência. Né? Ordem e decência. Ontem eu estava vendo um vídeo no Facebook, eu fiquei escandalizado, né? Um pastor, um obreiro apresentando uma criança, menino, esse rapaz rodopiou com a criança dentro do santuário, que eu vi a hora ele caía matar aquela criança, né? Que é um absurdo. Quer dizer, uma falta de respeito à presença de Deus. Deus é um Deus organizado e 1 Crônica fala disso. É verdade. Inclusive no capítulo 13 aqui e 15 fala sobre a Arca da Aliança. O capítulo 13, né, ele é enfático quando mostra a seriedade das coisas sagradas, né? É verdade. Porque a arca estava sendo conduzida, né, num carro de boi, que na verdade era para ser conduzida em varais, não é, pelos levitas. Já começou a desobediência por aí, mas aí quando estava no meio do caminho, né, o carro lá virou e a arca caiu. Aí um daqueles lá, chamado Zá, que estava ali próximo, foi tentar segurar, pastor Eudes, a arca com as próprias mãos. E a Bíblia diz que ele foi fulminado na hora. E interessante que tem pessoas que dizem, não, isso aí foi um exagero muito grande, né? Uma radicalidade da parte de Deus muito grande. Para que tudo isso? Mas eu ouvi um pastor certa vez dizer que era melhor ele ter deixado a arca cair na lama, porque a lama era mais limpa do que a mão dele. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? Eu acho que talvez o pastor tenha tem exagerado um pouquinho. Essa aplicação, né? Porque é o seguinte... Mas falando sobre a seriedade, né? Exatamente. É a questão da lei de Deus. É o que a vontade de Deus é revelada através de sua palavra. Estava dito já lá nos livros da lei, né, no Pentateuco, que o transporte da arca teria que ser, como você falou, ela tinha 2 varais nas suas laterais e era levado no ombro, nos ombros dos levitas. E não era todo levita, era os levitas da casa, da família de Coate, os coatitas. Nem os mereritas, nem os gersonitas entravam naquele ministério, não. Então começou tudo errado. A intenção foi boa, para vocês verem aí, que vocês que estão aí nos ouvindo, que não é que a intenção que vai impressionar a Deus, né? Se essa intenção não tiver de acordo com a palavra de Deus, ele despreza e pune o infrator. Então o que aconteceu, né? É que pegaram aquela arca, colocaram num carro de boi, olha, veja bem, né? E para transportar totalmente fizeram contrário, do jeito deles. O que a mente humana pensava que iria dar certo, mas não deu, porque Deus tinha especificado e Deus zela pela sua palavra para cumprir. Então a gente tem que entender, né, que as pessoas precisam olhar com muita atenção o que está escrito na palavra de Deus. Tem que ser conforme Deus especifica, porque ali está revelada a vontade de Deus, e tratar com as coisas de Deus é coisa séria. Eu fico assustado hoje como as pessoas estão se portando no meio do povo de Deus, né, e querendo inventar métodos de trabalho, querendo inventar mil e uma coisa para atrair as pessoas a Cristo. No entanto, estão fugindo daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Isso é perigoso. Pode até dar certo, mas não está certo, porque a palavra de Deus, ela disciplina como deve ser feitas as coisas no meio do povo de Israel, né? Povo de Deus, né? Povo de Deus, é verdade, pastor. A intenção é importante, sem sombra de dúvida, né? Mas é intenção aliada à obediência. Não é intenção por intenção. Só intenção não basta. É como alguém já disse, de boa intenção o inferno está cheio. Mas é a intenção, né? Sinceridade interior, harmonia, mas em harmonia exatamente ao que Deus ordena. Por exemplo, eu preguei domingo na igreja sobre o culto, né, que foi oferecido a Deus por Abel e por Caim. Quer dizer, os dois tiveram a intenção de cultuar ao Senhor. Com certeza. No entanto, que tem gente que pensa que Caim deu de todo jeito. Não, ele teve a intenção de cultuar. Ele fez um altar e levou ao altar a sua oferenda. Só que a Bíblia diz que Deus não se agradou nem de Caim, quer dizer, de sua intenção, nem da qualidade de sua oferta. Por quê? Porque uma coisa leva a outra, porque a intenção, por exemplo, no caso de Abel, estava aderente ao programa redentor.
e Deus aceita a oferta de Abel e não aceita de Caim, porque os dois não tiveram intenção de cultuar a Deus. Então a gente tem que observar que não é só a intenção. A intenção, ela caminha de mão dadas com o que está revelado na Santa Palavra de Deus. É verdade. O que Deus exigia no caso de Caim e Abel era um sacrifício de sangue. Aí Caim levou um sacrifício só do suor dele, né? E já Abel levou um cordeiro, nem do suor, um né? Porque holocausto, né? as plantas produzem os seus frutos naturalmente. Mas no caso não era um sacrifício de sangue, né, pastor? Exatamente, porque é o seguinte, eu disse lá no meu sermão o seguinte, que Adão foi o primeiro missionário. Por quê? Porque ele pregou a palavra, a experiência dramática dele do Éden, né? Como Deus, a sua falha, e como Deus tinha feito a provisão para purificar o seu pecado. Animal foi morto, sangue foi derramado, a pele foi retirada para vestir a nudez de Adão e de Eva. Então, aquilo ali está sendo pré-figurado o Evangelho de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquilo ele compartilhou com seus filhos. Só que Abel, a palavra entrou no coração, e de Caim não. Então, quando Abel oferece a Deus o sacrifício, ele ofereceu de acordo com o que Deus esperava dele. E Deus aceitou e o abençoou. E o seu irmão não aceitou seu irmão, e ele, aí vem o pecado, leva a outro, levou a destruir a vida do seu irmão, matando traiçoeiramente. Né? Amém. Então que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Eu acredito que foi bastante elucidativo, né? Esse estudo. E no próximo sábado, se Deus assim permitir, a gente continua com a segunda parte deste livro, né, pastor? Segunda Crônicas, que, como o senhor falou, lá no cânon hebraico, na Bíblia judaica, é um livro só. Né? Então vamos ver a continuação. Essa história de primeira e segunda crônica não continua a história de primeira e segunda Samuel, absolutamente. Ela é paralela, só que o enfoque é sacerdotal e o enfoque é divino. E é bom que a gente entenda isso e lembrar também que esse livro foi escrito para o povo de Deus, é verdade, mas o contexto histórico foi os remanescentes que retornaram do cativeiro babilônico. Então eles precisavam ouvir, né, ver, ler aquilo que tinha acontecido com outro enfoque. Observe que nesses livros não há um enfoque aos grosseiros pecados de Davi, nem de Salomão. Né? Não há ênfase, quase nada no reino dos reinos de Israel. É verdade. Por quê? Porque o objetivo era outro, era reorganizar a nação. E outra coisa, Crônicas, Esdras, ele compilou as histórias, né? Ele foi montando de acordo com, pegando a Pentateuco, né? E pegando os livros históricos, e pegando também a parte de Ruth, etc., né? Até chegar a concluir a sua obra, que é uma obra monumental, que o crente tem que ler para aprender a palavra do Senhor e guardar no coração. Mas deixa aqui eu mandar aqui um alô aqui para muita gente, está no WhatsApp, tem aqui ligando para nós da nossa igreja, na Risolene, Lúcia, Graça Alcântara, Evandro, esses irmãos aí, amados, né? E outros que estão nos ouvindo. Deus te abençoe, querido. Lembrar que amanhã nós temos um encontro na Escola Bíblica Dominical, especialmente os jovens, né? Que é sob a minha responsabilidade, né? Amém. E também queremos mandar um abraço para os irmãos que estão nos ouvindo em outras cidades, né? Lá em Sapé, lá em Mamanguape, em Bahia, Santa Rita. Que Deus esteja abençoando a todos, Cabedelo. E daqui a pouco, né, estaremos fazendo o sorteio como prometemos. E só corrigindo aqui, rapidinho, eu falei que iria anunciar os nomes, mas devido ao tempo vamos apenas fazer o sorteio mesmo, né? Mas queremos anunciar que são 21 participantes, né? E daqui a pouco saberemos quem será o contemplado ou a contemplada. Até o momento, pastor Edu, só podemos dar um brinde por mês. É verdade. Mas quem sabe, né? Daqui para o final do ano, Deus abençoe, a gente possa contemplar mais os nossos ouvintes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria também mandar um alô para o irmão Pedro, a livraria do irmão Pedro. Amém. Ali naquela rua, a loja fica de frente ao Sesc, né? Inclusive o CD é uma cortesia dele, ele com Pedro. certeza ele está nos apoiando aqui, que Deus abençoe Pedro, que aquele negócio possa prosperar mais ainda. E também um alô para a Adriana ali na Aliança Vidros, né? Amém. A diretora do Conjunto Ebenezer de nossa igreja, trabalha ali, está ali também dando a sua parcela de contribuição. Para a nossa edificação espiritual, daqui a pouco nós voltamos com o sorteio.
Ainda que muitos não creiam em tua palavra, ainda que muitos insistam em não te louvar, ainda que muitos não creiam em tua existência, eu sinto a tua presença em todo lugar. Ainda que muitos não queiram louvar o teu nome e preferem as coisas do mundo que aqui vão ficar, ainda que muitos padeçam ao léu dos perigos, eu quero seguir pela vida vivendo contigo. Tu és o meu Pai, tu és o meu Deus, servir-te eu prefiro. És o meu alimento, és o ar que respiro. Em tua presença eu dobro os joelhos meus. Tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, minha segurança. Tu és minha paz, minha eterna esperança. Em tudo dependo de ti, meu Deus. Ainda que os homens insistam em suas vinganças e pobres crianças pereçam sem lar e sem pão, ainda existe uma cruz encravada no monte e a fonte de sangue que jorra a ressurreição. Ainda que muitos milhões ignorem a Bíblia e até menosprezem a igreja de Cristo aqui, se faz necessário que eu mostre a cruz no Calvário, se faz necessário que eu dê testemunho de ti. Tu és o meu Pai, tu és o meu Deus, servir-te eu prefiro. És o meu alimento, és o ar que respiro. Em tua presença eu dobro os joelhos meus. Tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, minha segurança. Tu és minha paz, minha eterna esperança. Em tudo eu dependo de ti, meu Deus, meu Deus, meu A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Acabamos de ouvir na linda voz de Osés de Paula, matando aqui saudades, a bela canção que tem por título Ainda, e queremos
dedicar a mesma para o enlevo espiritual de todos aqueles que fazem a Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, conforme foi dito aqui, situado ali no Conjunto Ernesto Gás. E queremos convidar você que mora nessa região sul, né, ou em qualquer outra parte da Grande João Pessoa, ou até mesmo cidade vizinha, a nos fazer uma visita presencial. É muito fácil localizar o nosso endereço. Nós ficamos ali próximo ao Colégio Senec, por trás do Superbox, entre o Senec e entre a Igreja Católica Santo Antônio de Pádua. Fica em frente, com frente do Senec, né? E você será muito bem-vindo. Inclusive, pastor, nós queremos aqui mandar um alô especial para aqueles que têm atendido o nosso chamado, têm visitado, né? Domingo mesmo tinha muitos visitantes, né? É verdade, à noite tinha diversas pessoas ali ouvindo a palavra de Deus, né? E são bem-vindos nós não temos nenhuma intenção de fazer proselitismo. Isso está fora da maneira de ver do nosso ministério. Mas se você não tem nenhuma igreja evangélica, você ainda não professa a fé em Cristo, e você quer nos conhecer, seja bem-vindo. Também os nossos irmãos que quiserem de outras igrejas são bem-vindos também. Mas a ênfase é alcançar vidas para Cristo e não pescar no aquário alheio, que eu acho isso eticamente um absurdo, né? É verdade, pastor Eudes. E se você quiser nos fazer também uma visita virtual, não é? Acesse o nosso site, o nosso endereço eletrônico é 3iec.com.br. Inclusive lá você vai poder ver foto da gente, pregação em vídeo, né, pastor Eudes? Vários estudos bíblicos, notícias do mundo gospel, enfim. Inclusive tem lá o blog, né, o meu blog, que você tem acesso a muitos textos preciosos, estudos sobre a escatologia, teologia sistemática, sobre a Bíblia, etc, etc. Inclusive o seu também, gostei muito do blog que nós colocamos lá no site de nossa igreja. Visite-nos e serão bem-vindos, né? Amém. Queremos também aqui dar o endereço das nossas congregações. Temos 4 pontos de pregação filiados, né? E se você que mora próximo deles, pode também nos fazer uma visita. Lá na Rota do Sol, a nossa congregação fica na Rua Maria José da Silva, depois do posto de gasolina, segunda rua à direita, caminho ali da Praia do Sol. Procure lá o presbítero Silas e você será muito bem recebido. No Valentina, ali na rua por trás do Bem Mais, também temos a nossa congregação, que está sob o encargo do presbítero Enoaldo. Fica na rua Padre João Félix de Medeiros, número 98. Fica ali próximo também da Integração. O mais fácil de localizar na rua por trás do Bem Mais, tá bom? No Hernani Sátiro também temos a nossa congregação lá na rua Henrique Bilácio, número 15, em frente à Escola Carmelita Gomes. O responsável é o presbítero Saul, que deve estar também na escuta dessa programação. E no José Américo temos também uma outra congregação na rua Antônio Ximenes, 144, próximo ao Bar do Pereira. O responsável lá é este que vos fala, o pastor Samuel Santos, juntamente com o diácono Nivaldo, que está aqui representando a Secretaria de Missões. Inclusive, a nossa congregação lá no José Américo funciona na residência do irmão, mas é fácil de localizar, fica em frente a uma pracinha, tem a placa lá. Para nos fazer uma visita, você será muito bem-vindo, ok? Deus esteja abençoando a todos. Pastor Eudes, chegou o grande momento. Agora, com certeza, o coração bate mais forte, né? Na vida dos nossos ouvintes, principalmente daqueles que participaram do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. E a pergunta do mês foi: qual é o livro menor do Antigo Testamento, né? E quem respondeu Obadias acertou, porque só tem 21 versículos. Um capítulo só e 21 versículos. E temos aqui 21 participantes. Nós não vamos anunciar o nome devido ao tempo, mas todos os que ligaram, participaram e acertaram ficaram aqui registrados. Todo o registro foi feito aqui na presença do sonoplasta Fernando, que é exatamente quem vai nos ajudar no sorteio. No sorteio. Então, Fernando, fica à vontade, escolha aí o abençoado ou abençoada. Vamos ver aqui quem vai ser o contemplado do mês. Lembrando que no próximo mês tem mais, viu? A contemplada foi a irmã, diga aí, pastor Eudes. Marli Oliveira, né?
Marli Oliveira. Funcionários 2. Funcionários 2. Você, querida, foi sorteada, viu, com um disco De Fernanda bonito, Brum. CD de Fernanda Brum. E tá aqui já Parabéns, né? na rádio, né? É só você vir pegar, tem o prazo de uma semana. Horário Pra comercial vir de segunda a aqui. sexta-feira. É verdade. Pegar seu brinde, tá bom? Que Deus abençoe. Pastor Eudes, considerações finais. Ah, não, temos ainda os aniversariantes. Mas eu queria que depois o senhor fizesse essas considerações finais, inclusive anunciando os eventos desse mês de agosto. Temos uma programação recheada, né? Então, daqui a pouquinho. Mas antes vamos ouvir aqui os aniversariantes com o Diácono Nivaldo. Boa tarde, pastor Samuel. Boa tarde, pastor Eudes. Fernando aí no controle. Boa tarde, companheiros, amigos e irmãos que estão na escuta da CPAD FM 96.1. A partir de agora, nós iremos anunciar os aniversariantes da semana. Moisés da Silva, que aniversariou do dia 19. Aliás, vou dizer, do dia 19 até o dia 24. Os irmãos aí, independentemente de dizer o local, já sabem quem está aniversariando dessa data, que nós estamos exatamente em nome da Secretaria de Missões, anunciando os nomes. Moisés da Silva, Carmen Francisco, do Valentina, Maria de Lourdes, do Hernando Sátiro, Emília Lopes, Arthur Barcela, Mirela Eduarda, Maria de Lourdes Hipólito Hernando Sátiro, Maria Martins, do Valentina Figueiredo, Ginaldo Pereira, do Valentina, Ana Cláudia, do Valentina, Tasso Vasconcelos, Thelma Fernandes, Kaline dos Santos, do Valentina, e Rodrigo de Oliveira, nos Colibris. Esse é meu neto. E mandamos um alô rapidamente para Josi, aí no Jardim Veneza, e Rômulo Xavier, em Mangabeira, e Pierre Amorim, do Alto da Boa Vista, em Bahia. Que Deus possa abençoar ricamente a todos esses aniversariantes e irmãos que estão na escuta da CPAD FM 96.1. Parabéns, hoje é seu aniversário, parabéns, muitas felicidades, hoje é seu dia, que alegria vamos festejar. Parabéns, hoje é seu aniversário, parabéns, muitas felicidades, hoje... Muito bem, pastor Eudes, as considerações finais. Temos aí alguns avisos, pastor, sobre a programação de agosto. Nós queríamos apenas lembrar os queridos, porque no próximo programa a gente vai dar mais detalhes, né? Nós temos no dia 5 aniversário do nosso Circo de Oração, 5 de agosto, né? Que é um feriado municipal, e os irmãos da igreja e os queridos que quiserem nos visitar serão bem-vindos, né? Amém. E será à tarde, de 2h30 até as 5 horas da tarde. E também temos no Conde um encontro de oficiais de nossa denominação, né? Da igreja. Então, todos os oficiais, pastores, presbíteros e diáconos e os aspirantes a diáconos estão sendo convidados a participarem deste evento, passar um dia ali diferente ali naquele local onde Deus será glorificado, e com certeza nós seremos abençoados também. A taxa de inscrição é R$30, e incluindo almoço e lazer, né? Então, todos sejam bem-vindos. Eu queria agradecer também aos nossos queridos ouvintes que estão aí na escuta da CPAD FM, o programa Voz Congregacional. Que Deus graciosamente os abençoe, e dê um dia de sábado restante em paz, e amanhã todos devem saber, todos sabem, que nós temos um compromisso com Deus, né, em sua casa. Amém. Para ouvir a sua palavra na escola dominical, aprender, e à noite o grande culto de celebração ao Senhor, né? Amém. Que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes. Estamos chegando ao final de mais uma programação. Como você já está ciente, e como diz aqui a CPAD FM 96.1, essa programação é diferente de todas, mas igual a você. Que Deus esteja abençoando sua vida. E vamos agora encerrar com a breve oração. E não desligue o seu rádio, porque tem ainda um belo hino para a sua edificação espiritual na voz de Carlinhos Félix, chamado Primeiro Amor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te louvamos pelo que foi realizado aqui nesta tarde, nesta emissora.
o Senhor esteja abençoando a mesma, abençoando nossas vidas e abençoando, Senhor, a vida de cada ouvinte, que a Tua palavra cada vez mais permeie a nossa mente e o nosso coração e inunde o nosso ser. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, dá-nos uma refeição abençoada e o restante de dia na Tua presença é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número.